Terceiro dia da série, o Deus que surpreende com provisão. Amém? Coloca para nós Efésios 3:20, só para você entender. Enquanto isso, você já vai abrindo sua Bíblia em Gênesis capítulo 22. Eu quero que nós vamos ler aqui, Efésios 3:20. Diz assim: ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou que pensamos, conforme o poder que opera em nós. É desse versículo que a gente tirou esse título, Deus que nos surpreende. Deus é o Deus que nos surpreende com tudo. Mas nós estamos fazendo essa série, hoje é o terceiro domingo dessa série. Vamos ter mais 2 domingos ainda, em nome de Jesus Cristo, o Deus que nos surpreende hoje com provisão. Amém, pessoal? Coloca para nós a segunda figura, por gentileza, lá, em nome de Jesus Cristo. Glórias a Deus. Então tá aí, Deus que nos surpreende com provisão. Abra a sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 22. Glória a Deus. Gênesis 22. Você que me acompanha aí da sua casa também, abra a sua Bíblia aí, em nome de Jesus, que tudo que eu vou falar não é o que eu acho, é o que está escrito na palavra de Deus. Amém? Glória a Deus por isso. Eu gostaria de pedir que toda a igreja, em nome do Senhor Jesus Cristo, toda a igreja, em nome de Jesus, sentado mesmo, levante a sua Bíblia para o céu. Meu Deus e meu Pai, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, meu Pai, eu quero pedir ao Senhor que o Senhor me use como canal de bênção, meu Pai, meu Deus, nessa noite, para falar com cada uma dessas pessoas. Hoje estamos aqui no terceiro dia do Deus que surpreende, e hoje vamos falar sobre o Deus que surpreende com provisão, meu Pai. E todas as pessoas que me ouvem agora precisam de uma provisão em alguma área da vida. Então que o Senhor venha trazer essa provisão, que o Senhor venha abençoar a vida dessas pessoas, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Você que crê, diga amém e diga graças a Deus. Amém? Hoje nós vamos falar a história de Abraão. Abraão, ele queria ter um filho, e ele não tinha um filho com a esposa dele, Sara. Ele não tinha, e ele queria muito ter esse filho, e um dia Deus pega ele desanimado, e Deus fala para Abraão o seguinte: olha só, Abraão, o seu galardão será sobre modo grande. E aí ele falou para Deus: o que me haverá de dar se continuo sem filho, e o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer? E disse mais: a mim não concedesse descendência. Isso vai estar escrito lá em Gênesis 15. Aí o Senhor falou para ele: não será esse o teu herdeiro, mas aquele que será gerado de ti. E Abraão já era um senhor idoso, e a esposa dele era avançada em dias. Mas mesmo ele sendo idoso e avançado em dias, houve uma promessa na vida dele. E depois dessa promessa, levou 25 anos para essa promessa se cumprir na vida dele. Levou 25 anos e ele teve um filho. Alguém sabe o nome do filho de Abraão? Isaque. Amém, gente? O filho de Abraão se chamava Isaque. E olha o que aconteceu lá no 22. Vamos ler em nome de Jesus. Deus prova Abraão. Olhe para mim antes de eu ler. Eu queria que você entendesse que para ser aprovado, nós precisamos primeiro ser o quê? Provado. Ninguém é aprovado sem ser provado. Aí diz assim: depois dessas coisas, pôs Deus Abraão à prova. Ele disse: Abraão, e este lhe respondeu: eis-me aqui. E acrescentou Deus: toma o teu filho, teu único filho Isaque, a quem amas, e vai à terra de Moriá, e oferece ali em holocausto, sobre os montes que eu te mostrarei. Olha só, o Senhor falou para ele, ele queria ter um filho, não queria? E o que ele mais queria, Deus deu para ele, e depois Deus fala para ele assim: você pega o teu filho, o seu único filho, e você vai levar lá na cidade de Moriá, no monte que eu vou lhe mostrar, e você vai apresentar como sacrifício. O que ele ia ter que fazer com o filho? Ele ia ter que sacrificar o filho, matar o filho. Mas olha só, vamos continuar lendo. No 3, levantou-se, pois, Abraão de madrugada, e tendo preparado o seu jumento, tomou consigo seus 2 servos, e Isaque, seu filho,
rachou lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Olhe para mim, Abraão, ele já era um senhor de idade, e Isaac, nesse tempo, ele tinha já 25 anos, aproximadamente 25 anos, ele já era um jovem rapaz, né? E aí, Abraão, ele mesmo cortou a lenha para o holocausto, porque ele queria que o sacrifício dele fosse o sacrifício perfeito. Tem coisas que não dá para ninguém fazer por mim nem por você, é você que tem que fazer. É como, por exemplo, não dá para você estar com fome e você falar assim: pastor, come um prato de comida por mim aí, e eu comer um prato de comida por você e saciar a tua fome. Tem coisas que é você que precisa o quê? Fazer. E uma dessas coisas que você que precisa fazer, alinhar a tua vida, orar. Sabe, você não tem que se apoiar na oração só do pastor, você não tem que apoiar na oração do teu marido, da tua esposa, você tem que ter tua rotina de oração. Diga glória a Deus. Abraão, ele podia muito bem mandar os servos dele cortar aquela lenha, ele podia muito bem os filhos dele cortar a lenha, mas ele fez o sacrifício dele. Ele estava fazendo. Agora imagine só, Abraão, Deus apareceu para ele e fala assim: ó, você vai dar teu filho. Naquele dia Abraão nem dormiu direito. Ele acordou de manhã e falou: meu Deus, e agora? E o lugar onde Deus mandou ele ir para sacrificar era 3 dias de viagem. Imagina ele olhando para o rapaz e falando: não acredito que eu vou ter que matar o meu filho. Só que ele não falou nada para a esposa dele, ele não falou nada para ninguém. Por quê? Porque se ele falasse para alguém, talvez quebraria o propósito. E no fundo ele sabia que Deus não ia deixar ele matar o filho dele, porque matar naquela época os filhos em sacrifício era a tradição do povo que servia a Baal, servia os outros deuses. Eles matavam crianças em rituais naquela época, e isso era abominável por Deus. Então Abraão, ligado naquilo que era de Deus, então ele começou a perceber, mas no fundo do coração dele, ele sabia que Deus tinha pedido o filho dele. E como é triste, imagine só ele não poder falar não para quem? Para Deus, porque aquilo foi a prova dele. Amém? Aí vamos continuar lendo em nome de Jesus. O 4. Ao terceiro dia, erguendo Abraão os olhos, viu de longe o lugar. Então disse aos seus servos: esperai aqui junto com as jumentas, esperai aqui com as jumentos, com o jumento. E eu e o rapaz, olha lá, olha só, eu e o rapaz iremos até lá e, havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Olha que ele não estava, ele estava crendo que ele ia voltar com o filho dele. Ele falou para os servos: ó, fica aqui com as jumentas, eu e o rapaz vamos subir, vamos adorar e voltaremos para junto de vós. Ele acreditava no coração dele que Deus não ia permitir que ele matasse o filho dele. Ou se permitisse que ele matasse, Deus ia ressuscitar na hora o filho dele. Depois eu vou te mostrar isso em outro versículo. Amém? Aí olha só, no 6, tomou Abraão a lenha do holocausto e colocou sobre Isaque seu filho. E ele, porém, levava nas mãos o fogo e o cutelo. Assim caminharam ambos juntos. Olha no 7. Quando Isaque disse a Abraão, seu pai, meu pai, respondeu Abraão: eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaque: eis o fogo, a lenha, e onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu-lhe Abraão: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E seguiam ambos juntos. Diga glória a Deus. Lá no 9. Chegaram ao lugar que Deus lhe havia designado, e ali edificou Abraão um altar sobre ele, e dispôs a lenha e o amarrou Isaque. Olha só, o filho dele não fez resistência nenhuma, deixou o pai dele amarrar ele em cima do altar. Olha só, e o seu filho deitou no altar, em cima das lenhas. E estendeu a mão e tomou o cutelo para imolar o seu filho. Ou seja, para matar o filho, sacrificar. Aí, olha só. Mas do céu, lá no 11, lhe bradou um anjo do Senhor: Abraão, Abraão. E ele respondeu: eis-me. Então lhe disse:
não estenda a mão sobre o rapaz e não lhe faça mal nenhum, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não negaste o teu único filho. Olhe para mim, Abraão, quando Deus falou para ele, Deus podia mesmo, no mesmo dia, falar para ele assim, quando ele viu que ele estava preparando as coisas, Deus podia falar: Abraão, não precisa você ir, eu já vi que você vai, eu já vi que você tem coragem. Mas Deus não fez isso. Deus permitiu que ele cortasse a lenha, que ele andasse 3 dias com o filho dele, amarrasse o filho, colocasse em cima do holocausto, e na hora que ele levantou o cutelo, Deus bradou o anjo do Senhor, falando: Abraão, Abraão, não toque nesse rapaz, não faça mal nenhum para ele, porque agora eu sei que você me ama. Então, Deus às vezes nos coloca à prova, e humanamente falando, se a gente for olhar, parece que a situação que nós estamos enfrentando não tem mais jeito. Mas quando você está numa situação que humanamente falando não tem jeito, aí que você tem que se alegrar. Sabe por quê? Porque vai entrar a provisão de Deus na sua vida. Você quer experimentar a provisão de Deus na sua vida? Coloca lá a próxima figura para nós, a primeira lá, dos 3 que eu separei em nome de Jesus. Olha só, primeira coisa, para quem quer experimentar a provisão, para nós experimentar a provisão, temos que ser colocado à prova. Diga glória a Deus. A prova vem para todo mundo. A prova vem para quem está na igreja, para quem não está. A prova vem para quem é de Deus, para quem não é ainda. A prova vem para todo mundo. Abraão foi colocado à prova, mas quando Abraão foi colocado à prova, ele fez o quê? Ele obedeceu. Ele ouviu a voz de Deus, e Deus, ele sempre vai pedir coisas para nós que a gente amava fazer. Na verdade, por exemplo, o pecado é muito bom. As consequências do pecado é horrível, mas o pecado é muito bom. Se você for ver, a igreja é difícil de lotar, mas uma balada, se estiver chovendo, lota ou não lota? Lota! Porque as pessoas vão lá para fazer coisas que vão agradar a carne delas, vão satisfazer a carne. Então, a gente é colocado à prova. Deus vai tirando coisas de nós quando a gente se converte, vai pedindo para a gente tirar coisas. Ou não é verdade? Quantas coisas que você gostava de fazer que você parou? Ou não é? Tem pessoa que gostava de brigar, teve que parar. Tem pessoa que gostava de trair, teve que parar de trair. Tem pessoas que gostavam de falar da vida dos outros, tinha ou não tinha? Aí teve que parar de fazer fofoca. Ou não é verdade? E, gente, eu vou falar uma coisa para você. Aqui não tem gente fofoqueira nessa cidade. Mas, na Bíblia, Jesus sabia lidar com os fofoqueiros, sabia? Jesus curava alguém e falava: não conte nada para ninguém. Aí outro livro que fala da mesma história diz: a fama do acontecimento correu por toda aquela terra. Jesus não falava: fale o que está acontecendo. Ele falava: não fale. Porque ele falando não fale, as pessoas que eram fofoqueiras iam fazer o quê? Iam falar. Então Jesus foi muito inteligente, foi muito esperto nisso. Amém? Então, a primeira coisa que a gente aprende com isso, gente, a gente aprende com isso, que para nós experimentar a provisão de Deus, nós precisamos ser provados. Nós precisamos ser colocados à prova. Talvez você está passando pela prova, mas fica firme. Diga para 2 irmãos aí: fica firme. Fala aí. Talvez a prova foi uma doença que apareceu no teu corpo. Talvez a prova foi uma licença que você precisou tirar do teu trabalho. Talvez a prova é uma luta que você está passando no teu casamento. Talvez a prova é uma luta que você está passando com seus filhos. Talvez a prova é uma luta que você está passando na vida financeira. Mas fica firme, porque Deus vai trazer provisão. Diga glória a Deus. Amém? Segunda coisa que a gente aprende, coloca para nós lá, em nome de Jesus. Abraão não... Ainda bem que aqui não tem ninguém que questiona. O povo que questiona não veio hoje na igreja. Mas como tem gente que fica: ai, mas por que isso na minha vida? Ai, por que está chovendo hoje bem no dia que eu tenho que trabalhar? No meu primeiro dia de trabalho está chovendo. Ai, por que olha, aconteceu isso? Por que furou o pneu do carro logo hoje? Por quê?
Por que que eu tenho que perdoar quem me fez mal? Por que que eu tenho que ir na igreja? Por que que eu tenho que buscar Deus? Por que que eu tenho que ser um homem melhor? Por que que eu tenho que ser dizimista? Por que que eu tenho que perdoar aquela pessoa que me ofendeu? Por que que eu tenho que parar de beber? Por que que eu tenho que parar de fumar? Por que que eu tenho que largar a vida errada? A pessoa fica cheia de questionamento. E se eu e você, a gente ficar no questionamento, a gente nunca sai do lugar e nunca experimenta a provisão de Deus. Tire do teu coração o questionamento. Fala para esse irmão que está do teu lado, para de questionar, fala para ele aí. Deus sabe o que faz, diga a glória a Deus. Deus sabe. Deus sabe de todas as coisas. Deus sabe. Um dia mesmo, para você ter uma ideia, numa cidade que eu passei, um irmão chegou furioso para mim. Furioso. Eu falei, o que foi, irmão? Não, pastor, eu estou firme na igreja, estou com Deus, e o senhor não sabe. A minha avó morreu. Eu falei, é mesmo? Meu sentimento, irmão. E aí eu perguntei para ele, ele falou, não, mas eu não aceito, estou indo na igreja, como que ela morre? Eu falei, irmão, nós que estamos na igreja também, um dia vai chegar a nossa hora. Aí eu perguntei para ele, quantos anos tinha a tua avó? 103 anos. Tinha 103 anos. A Bíblia fala, se a gente chegar nos 70, alcançou grandes coisas. É ou não é verdade? Chegar nos 80, a gente já vai estar... É ou não é? A mulher tinha 103 anos. E eu falei para ele assim, irmão, você tem que entender que momentos difíceis todo mundo vai passar. Todos nós, um dia a gente passa por momentos difíceis. É ou não é? Dói perder um familiar. Dói ou não dói? Mas é o ciclo natural da vida. É ou não é verdade? Um dia... vai chegar a nossa hora. Por isso que nós estamos aqui para nos preparar. Nós temos que estar preparados. Diga glória a Deus. Então pare de questionar. Ah, mas por que isso? Ah, mas por que tem que orar? Por que eu tenho que acordar para orar? Gente, hoje é uma ofensa falar para as pessoas que você tem que orar. A gente chegar para a pessoa e falar tem que orar, é uma ofensa. É uma ofensa. A gente atende irmãos que falam assim, não, eu não preciso de orar, eu não preciso de oração. Eu já digo para você, eu vivo 24 horas da obra, e eu necessito de oração. Diga glória a Deus. Eu preciso muito de oração. Eu preciso que você ore por mim, eu oro por você, mas eu preciso que você ore por mim. Porque todos nós precisamos de orar. Terceira coisa que a gente aprende com Abraão. Abraão, ele foi lá, para entregar o filho dele. Terceira coisa. Abraão acreditava nas promessas de Deus. Coloca para nós lá Hebreus capítulo 11, versículo 17. Hebreus 11, 17. Glórias a Deus. Gente, vocês estão entendendo a palavra ou não? Deus vai te abençoar com provisão. Olha, Hebreus 11, 17. Olha o que diz aqui, ó. Diz assim, ó. Pela fé, Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaque. Estava mesmo para sacrificar o seu unigênito, aquele que acolheu alegremente as promessas, a quem tinha dito, em Isaque será chamada a tua descendência. Então Abraão, no fundo, ele cria que Isaque não ia morrer, porque Isaque ainda não tinha filho. E Deus prometeu, fala para esse irmão, quando Deus promete, ele cumpre. Deus prometeu que através de Isaque ia começar a descendência de Abraão. Aí diz assim, porque considerou que Deus era poderoso até para ressuscitá-lo dentre os mortos. Diga glória a Deus. Ele estava crendo, não, se eu tiver que executar agora meu filho, sacrificar, eu vou sacrificar, mas eu creio que Deus pode ressuscitar ele. Diga glória a Deus. Amém? Ele cria, ele acreditava nisso. Então Abraão não foi como aquele pai ruim que falou assim, vou levar meu filho para ser morto. Ele foi obedecendo a Deus, mas no fundo ele cria, ele acreditava que ele ia voltar novamente com o rapaz, ele ia voltar com o filho. Diga glória a Deus. Porque Abraão não odiava o filho, Abraão amava o filho. E Deus às vezes pede para nós tirar de dentro de nós coisas que a gente ama, coisas que parecem que não, sabe, que não são ruins aos nossos olhos.
mas tem todo um significado por trás. Então nós temos que tirar coisas que estão impedindo nós de crescer, coisas que estão impedindo de nós ver a provisão de Deus. E uma dessas coisas é nós entender que para a provisão chegar, nós temos que ser provados. Diga glória a Deus. Para a provisão chegar na minha e na sua vida, nós temos que ser provados. Pastor, eu quero que aconteça uma provisão na minha casa, eu quero que aconteça uma provisão na minha família, eu quero que aconteça uma provisão no meu casamento. Então passe pela prova, porque antes da provisão vem o quê? Vem a prova. E essa prova é o quê? Momentos difíceis, luta. Abraão, quando ouviu que tinha que sacrificar o filho dele, você acha que ele ficou feliz? Você ficaria feliz? Não, ele não ficou feliz, mas ele obedeceu. Ele fez tudo do jeito, da forma que Deus tinha pedido para ele fazer. E porque ele fez tudo do jeito, da forma que Deus pediu para ele fazer, ele teve o resultado que ele queria. Amém, pessoal? Ele não precisou sacrificar o seu filho. Ele não precisou, e depois ainda apareceu lá o cordeiro preso lá, atrás, onde foi que ele sacrificou, adorou a Deus e voltou para sua casa como um rapaz. Diga glória a Deus. Você quer provisão para a tua vida? Acredite em Deus. Você quer provisão para a tua casa? Hoje é a terceira série sobre o Deus que surpreende. Deus te surpreende com provisão. Sabe o que quer dizer surpreende? É que Ele vai fazer muito mais do que você espera. Ele vai fazer muito mais do que você imagina. Diga glória a Deus e glorifica bem forte o nome do Senhor Jesus. Ele tem poder para fazer muito mais. Amém!